Boa noite. Sinceramente, eu tinha preparado uma coisa que eu ia mostrar alguns slides, alguns vídeos, mas eu fiquei inspirado. Fiquei inspirado porque eu acho que esse é o motivo da gente estar aqui. Afinal, quem aqui tem um sonho? Eu digo para vocês, é importante a gente ter sonhos. Na verdade, toda a minha história, para chegar onde eu estou, começou com um sonho. E sonho de criança, sonho de adolescente, um sonho besta. Eu jogava muito jogo de computador, e aí jogava videogame, queria desenvolver jogos. Desenvolver jogos. Isso, alguns anos atrás, era ainda mais difícil de se imaginar como uma profissão no Brasil. Mas eu acreditei. E aí chegou a fatídica hora, vou entrar na faculdade. Poxa, eu quero fazer computação. Aí, sabe as palavras de meu pai? Você vai fazer engenharia, menino, porque engenharia dá dinheiro, e você precisa primeiro de dinheiro para qualquer coisa. Bem, ele me alimentava, a gente não pode negar muito, né? Então eu falei, vou ver como é que é. Mas aí me falaram uma coisa sobre engenharia que bateu forte, que me deu essa sensação, me deu essa inspiração, que foi uma palavra. Um engenheiro cria. Engenheiro cria. Ele pega a ciência e materializa da ciência alguma coisa no mundo. Ele pega os estudos que os matemáticos, os físicos, os cientistas estão fazendo e a gente tenta trazer isso para a realidade de uma pessoa. Então, essa era a função do engenheiro. Eu falei, nossa, eu gostei disso, quero, legal. Estudei bastante, entrei na USP, né? Na verdade, foi interessante que eu só tinha visitado a USP uma vez e falei, nossa, é grande. Era a única coisa que eu tinha noção. E aí entrei na USP e falei, nossa, que legal. Não sou mais inteligente. Porque, meu Deus do céu, quanta gente inteligente tinha. Eu olhava do lado, tinha um cara que sabia mais do que eu. Veio as primeiras provas, eu só tomei nabo. Mas falei, não, legal, vamos lá, vou dar um duro, vou estudar, vou continuar. E continuei, consegui, na época eu era mais generalista, entrava primeiro em engenharia, aí depois tinha que escolher entre engenharia elétrica, engenharia civil, mecânica. Fui para elétrica e depois da elétrica para computação. Cheguei na engenharia da computação, escolhi um curso cooperativo, que era doideira, que você fazia 4 meses de aula, 4 meses de estágio. E decidi que eu queria fazer diploma duplo. Mas isso é só para os caras que estudam muito. E o que é isso? Bem, basicamente, no 4º ano eu saía, ficava 2 anos fora, e depois voltava, terminava a minha faculdade aqui e tinha 2 diplomas. Estudei muito, fiz iniciação científica, comecei a trabalhar desenvolvendo em OpenGL, que era basicamente a coisa que você precisava para fazer jogos. E queria descobrir um laboratório que eu queria ir para a Alemanha. Estudei alemão. Alemão não é fácil. Não é fácil. Estudei alemão com esmero. Tentei melhorar minhas notas. Fiz entrevista, tinha um programa. Não, agora vai. Estudei. Não foi. Aí dá aquela sensação do tipo, poxa, estou me preparando já há uns 2 anos, mais ou menos, para isso e não consegui. Que ruim. Mas vamos lá, né? Aí surgiu outra oportunidade. Não, vou para os Estados Unidos. Ohio. Legal. Estudei. Não foi. Acho que eu tenho um problema. Aí surgiu uma oportunidade que era para ir para a Itália. Eu olhei, eram os mesmos documentos para ir para os Estados Unidos, já tinha tudo pronto. Falei, não sei falar italiano, nunca estudei italiano, nem sei o que eu vou fazer se eu for para a Itália. Vou tentar, né? Já estamos aqui. Deu certo. Imagina a minha cara quando eu descobri que eu tinha, 3 meses para aprender italiano e ir para a Itália, estudar lá. Cara, eu estava perdido. Não sabia o que eu ia fazer direito, mas fui. Fui e foi bom. Cara, eu morava numa cidadezinha tranquila, eu morava perto de Milão, em Como. Como? Cidade turística. Aprendi muito, muito. E mais que isso, eu nunca ia esperar, mas eu arranjei um estágio para desenvolver jogos. Foi sensacional.
Eu estava trabalhando com PlayStation 3, Xbox 360, uma coisa que no Brasil era extremamente raro. E aí veio essa ideia, esse sonho. Poxa, por que o que eles estão fazendo aqui a gente não faz lá? O que eles têm que a gente não tem? A gente pode ir além, a gente pode fazer mais. E esse sonho de, vamos desenvolver alguma coisa no Brasil. Voltei para o Brasil, trabalhei em uma, duas empresas, trabalhei numa startup de jogos que ficou enorme, que fazia aquele joguinho de esmagar a formiga no celular, provavelmente metade de vocês já jogaram. Sim, é brasileira. E falei, eles fecharam o estúdio, e aí eu falei, vou abrir minha empresa. Foi então que eu abri minha empresa, Naked Monkey Games. Afinal, tinha que ser um nome divertido, né? Se a gente vai fazer alguma coisa divertida. Mas ainda assim tinha falta de alguma coisa. Foi quando me deparei com a tecnologia de realidade virtual, isso em 2013. Alguém aqui já experimentou realidade virtual? Legal, alguns de vocês. Eu não sabia o quanto a gente já tinha avançado nisso. Né? A interação, o senso de presença que você sente com isso é impressionante. Eu peguei um Oculus Rift, coloquei na cabeça, e a única coisa que eu conseguia pensar é, isso vai mudar o mundo. Eu consigo estar em outro lugar, um lugar que nem precisa ser de verdade, simplesmente de colocar um óculos na cabeça. Então a gente começou a pensar, poxa, vamos fazer alguma coisa legal com isso. Né? No caso, eu tenho uma parceria muito forte, né, que é minha esposa. Minha esposa, ela é uma visionária. Eu falo que, na verdade, ela que deveria estar falando a maioria das vezes quando eu falo. E a gente chegou à conclusão, vamos fazer um projeto. Vamos trazer dinossauros para a realidade virtual. E conversando com o primo dela, ele virou e falou, poxa, mas por que dinossauros em realidade virtual? Por que T-Rex? Por que esses dinossauros? Por que não dinossauros brasileiros? A gente falou, mas tem dinossauro brasileiro? Quem aqui conhece algum dinossauro brasileiro? Tem um pessoal, que legal. Geralmente é muito menos, viu? Vocês são cientistas mesmo. Porque a gente ficou impressionado. Todo mundo sabe quem que é o T-Rex, mas quem conhece o Abelisauro? Quem conhece o Saturnalia? É muito raro. Então, há mais ou menos 4 anos, a gente começou essa corrida para criar o Dinos do Brasil. O Dinos do Brasil foi uma iniciativa que partiu desse sonho, o sonho de trazer alguma coisa de tecnologia que mostrasse a realidade virtual de última geração, porque a gente cansou de ver coisas que não eram aquilo que é o potencial nosso. Né? Aqui no Brasil, a gente às vezes tem essa síndrome de vira-lata e olha e fala, tá legalzinho, mas não pensa o quanto pode ser sensacional. E aí a gente começou com um sonho. Vamos fazer dinossauros brasileiros. E fomos falar com um professor indicado, né? Um professor aqui da Geologia da USP, o professor Eduardo Anelli. Falamos para ele, não se apresentamos com currículo nem nada, então quando a gente conversou, ele virou e falou, olha, eu acho muito legal a ideia de vocês, mas de aluno louco, todo mês eu tenho um. Não sei se vai rolar esse projeto. Mas ele deu um super apoio para a gente, e foi muito legal que... Aí depois ele descobriu que a gente tinha experiência internacional, já desenvolvia muita coisa há muito tempo, e conseguimos fazer um projeto, lançamos para a Lei Rouanet, aí conseguimos a Lei Rouanet depois de 1 ano, porque foi o ano da Copa, e demorou um tanto, aí falamos, legal, agora a gente foi aprovado na Lei Rouanet. Eu achava que aprovou na Lei Rouanet, tá beleza, a gente podia captar dinheiro das empresas. Quem não vai querer investir num projeto de realidade virtual, dinossauros brasileiros? E a gente ainda tinha conseguido o apoio do Museu Catavento Cultural. Quem conhece o Museu Catavento Cultural sabe que é um lugar sensacional, é lindo. Quem não conhece, pelo amor de Deus, vai conhecer. Aproveita, passa no Mercadão, pega um sanduba de mortadela, que também é muito bom. Eles estavam apoiando a gente estava com a faca e o pão ali na mão, só precisava de dinheiro. Passamos 1 ano captando. Acho que a gente entrou em contato com 87 empresas. 87 empresas que a gente levou. Gastamos dinheiro do próprio bolso para fazer um protótipo. E nada. Até que, assim, aos 47 do segundo tempo, conseguimos 2 investimentos, da Ambev e da Intel, e deu o mínimo para conseguir o dinheiro para fazer. Foi o suficiente
para a gente falar, tudo bem, a gente tem 1/5 do que a gente precisava para fazer o que a gente queria, mas a gente é brasileiro, dá um jeitinho, a gente vai lá. E fizemos. Passamos o ano passado inteiro desenvolvendo Dinos do Brasil e lançamos no começo desse ano. É a maior sala de exposição de realidade virtual de alta performance do mundo. São 25 cadeiras lá no Catavento Cultural, exposição permanente, tudo cientificamente preciso feito, com paleoartista, com paleobotânico, com paleontólogo, sempre brigando com a gente, porque a gente queria pôr grama, né? Aí ele virou e falou, grama não tinha na pré-história. É tão bonito. Jogamos tudo fora. O que tinha? Samambaia. Então enche de samambaia. Põe samambaia em todo lugar. E sabe qual que foi a principal lição que a gente teve desse projeto? Quando a gente faz um projeto dessa magnitude, a gente queria fazer ele móvel, a gente queria levar ele para as escolas. Porque eu fico pensando, se eu não tivesse tido o contato que eu tive com os computadores, se eu não tivesse tido o contato que eu tive com a tecnologia, talvez eu nunca tinha seguido o caminho que eu segui. E no Catavento, a gente tem essa oportunidade de estar mostrando esse projeto, essa tecnologia brasileira, para milhares de crianças. E crianças muitas vezes carentes. E tudo que a gente precisa para mudar a vida de uma pessoa é um estalo. É ela acreditar que ela pode fazer alguma coisa. E isso acho que é o mais importante. A gente nunca pode duvidar. Não importa o quanto os outros digam que, olha, isso não é bem uma coisa que vai dar dinheiro. Olha, isso daqui a gente não faz no Brasil. Você tem que acreditar. E se uma pessoa for impactada por o Dinos do Brasil, ou por qualquer outro projeto que eu já tenha feito, acho que isso é a mais importante coisa que tem na nossa vida, no nosso trabalho. É influenciar os outros. É influenciar os outros a serem melhores, é influenciar os outros a seguirem os seus sonhos. Obrigado.